O pastor responde. O pastor responde. O pastor responde. Fazer tatuagem é pecado? A Bíblia condena? Olá, eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e eu venho neste vídeo hoje responder esta pergunta. É pecado fazer tatuagem? A Bíblia condena isso? Antes, eu peço a você que deixe aí aquele like abençoado, se inscreva no canal, se ainda não é um inscrito, e compartilhe este vídeo por gentileza, tá bom? Com todas as pessoas aí que você puder compartilhar, porque esse vídeo é muito interessante. Para iniciarmos, precisamos entender que existe apenas um único versículo bíblico que menciona explicitamente tatuagens na Bíblia, que é o versículo lá de Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Com este versículo em mente, eu quero apontar falhas em ambos os lados do argumento, daqueles que concordam e daqueles que não concordam em fazer tatuagem. Alguns que se opõem às tatuagens, eles apontam para Levítico capítulo 19, versículo 28, e eles dizem, caso encerrado, é pecado fazer tatuagem, não pode. Porém, o problema com essa linha de raciocínio é que existem muitos mandamentos na lei do Antigo Testamento e, especialmente no livro de Levítico, que os cristãos não obedecem. Por exemplo, o versículo imediatamente anterior a este afirma o seguinte: não corte os cabelos dos lados da cabeça e nem corte as pontas das barbas, ou as pontas da barba. Levítico 19, 27. Então, se vamos usar Levítico 19, 28 para proibir as tatuagens, devemos também proibir tudo o mais que a lei do Antigo Testamento proíbe. Você concorda comigo? Além disso, a menção de cortar seu corpo ou fazer as tatuagens nele, em relação aos mortos, talvez identifique ali um ritual pagão como o verdadeiro problema, e não necessariamente a tatuagem em si. O ponto-chave é este: a morte de Jesus cumpriu e completou a lei, encerrando os seus requisitos sobre nós. Romanos 10, 4, Gálatas 3, 23, 25, Efésios capítulo 2, 15, fala sobre isso. Portanto, a lei contra as tatuagens não é obrigatória para os seguidores de Jesus Cristo. Como resultado da inaplicabilidade de Levítico 19, 28, alguns argumentarão que, uma vez que a Bíblia não fala contra as tatuagens no contexto da Nova Aliança, é aceitável então fazer tatuagens. Por que não? Então vamos lá para a segunda linha de raciocínio. O problema com essa linha de raciocínio é que existem muitas coisas contra as quais a Bíblia não fala especificamente. Mas, no entanto, não significa que o silêncio da Bíblia sobre uma atividade não indica necessariamente a aprovação dessa atividade. Alguns que aprovam que os cristãos façam tatuagens também apontam para Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, e afirmam que Jesus tem uma tatuagem no manto e na coxa. Ele tem este nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto não diz que é uma tatuagem. Pode ser escrito por um marcador mágico, por tudo que sabemos, ou pode ser uma tatuagem de rena, uma tatuagem não permanente, ou pode ser uma linguagem metafórica, simbólica, não literal. Seja qual for o caso, Apocalipse 19, 16 não diz que Jesus tem uma tatuagem. Mesmo que existisse, não seria uma permissão geral para os cristãos fazerem tatuagens. Então, se os argumentos de ambos os lados são falhos, qual é a resposta a respeito das tatuagens? Para mim, particularmente falando, essa questão parece ser principalmente uma luta contra o quê? Contra a liberdade cristã. Seria muito mais fácil, muito mais prático, se tivéssemos
uma lista exaustiva do que fazer e do que não fazer. A liberdade cristã, ela é desconfortável, porque nos obriga a realmente examinar nossos motivos. É por isso que os cristãos tendem a ir para um extremo ou outro, legalismo ou antinomianismo. O legalismo é mais fácil porque nos fornece uma lista do que devemos e não devemos fazer. O antinomianismo é mais fácil porque enfoca o quê? A liberdade. Na liberdade cristã, enquanto ignora a liberdade cristã. Romanos capítulo 14, versículo 23 diz: porque tudo o que não procede da fé é pecado. Às vezes, se você tem que perguntar se algo está certo ou errado, já é um sinal de que está errado. Como cristãos, nunca devemos fazer nada a menos que estejamos absolutamente convencidos de que é certo. Além disso, nós também nunca devemos fazer algo só porque outra pessoa está nos dizendo que é certo. Se você está absolutamente convencido de que fazer uma tatuagem agradará a Deus, honrará a Deus e aumentará seu ser uma luz para o mundo, não irei barrar a entrada do estúdio de tatuagem, nem reivindicarei que você tenha pecado fazendo uma tatuagem. Em última análise, é entre você e Deus, e não entre eu e você. Duvido seriamente que algum dia eu vá fazer uma tatuagem, marcar o meu corpo. Eu não estou convencido de que seja certo marcar permanentemente o meu corpo. Isso sou eu, tá bom? Marcar o meu corpo com uma tatuagem. E falando de liberdade cristã, 1 Coríntios 6,12 declara: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Veja também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, e você vai ter um entendimento melhor. As tatuagens são permitidas? Pode ser, mas não estou totalmente convencido de que sejam benéficas ou benéficos. Para mim, então, seria um pecado fazer uma tatuagem, porque há dúvida e não fé, de acordo com Romanos capítulo 4, versículo 23, que nos ensina que devemos fazer tudo pela fé. Se não há fé, há dúvida. Se existe dúvida, existe pecado. Eu, particularmente, não estou convencido até o presente momento de que deveria fazer uma tatuagem em meu corpo. Mesmo que isso glorifique a Deus, ou mesmo que isso não seja pecado. Mas eu não marcarei o meu corpo, enquanto eu tiver essa consciência de que eu não devo fazer isso. Tá bom? Fique aí, eu espero que tenha te ajudado em nome de Jesus. É uma questão entre você e Deus. Eu não vou julgar, eu não vou dizer que é certo e eu não vou dizer que é errado. É preciso analisar bem a questão, é preciso analisar bem os fatos, porque tatuagem é algo permanente, é algo para sempre, não é verdade? E depois de feito, é muito caro para desfazer. Depois da tatuagem feita, para desfazer a tatuagem é muito cara. Preste atenção, busque a Deus, ore bastante e tenha total consciência, total certeza de que quando você fizer, você não vai se arrepender. Porque se houver arrependimento, então é pecado e você vai estar marcado. Porém, se depois que você fizer, você se arrependeu e pediu perdão a Deus, é óbvio que Deus vai te perdoar, com certeza. Porém, seu corpo vai ficar marcado. E o dia que você tiver a oportunidade financeira de tirar essa tatuagem, então tire-a no nome do Senhor Jesus. Pense bem, tá bom? Deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, clique no sininho e ative todas as notificações para continuar recebendo mais vídeos aqui do canal do Pastor Ronildo Gonçalves. Tá bom? Fique na paz, fique na fé. Ore antes de fazer essa tatuagem. Tchau! Shalom Adonai!